Nosso assunto será fator de potência, instalações elétricas 3. Como sempre, eu devo falar da parte inicial, do que vem a ser fator de potência, alguns pontos que eu acho importante para mencionar nessa nossa live de hoje. Nós devemos fazer alguns exercícios, tá bom? Então, eu devo apontar aqui para alguns exercícios para a gente aprender a utilizar a fórmula, a manusear a fórmula, tá bom? Alguma dúvida que vocês tiverem, ative o microfone, aquele mesmo esquema que nós já estamos fazendo em algumas aulas. E nós vamos aplicar em uma situação real que pode acontecer com relação ao fator de potência, algum problema que pode acontecer relacionado a isso. Logicamente, voltado para a linha industrial, porque no meio residencial eu não tenho esse problema, causado pela questão do fator de potência. Tá bom? Aí vamos lá. A correção do fator de potência, através principalmente da instalação de capacitores, tem sido alvo de muita atenção das áreas de projeto, de manutenção e finanças de empresas interessadas em racionalizar o consumo de seus equipamentos elétricos. O que foi que aconteceu no começo do ano 2000? Vamos dizer mais precisamente em 2004 foi, mais ou menos 2004. Nós começamos a ter problema de racionalização de consumo, mais precisamente em 2011, né, nós tivemos uma ameaça de apagão. Eu me lembro que em 2011, em fevereiro, nós tivemos um apagão no Nordeste, no qual esse apagão ele atingiu todo o Nordeste, para não dizer que atingiu todo o Nordeste, só não atingiu o Maranhão, que é o único estado que não trabalha junto com a Chesf, né? Ele trabalha com outra empresa, no caso lá é a Semar, tá? Então a Chesf ela cobre todos os estados nordestinos, tirando o Maranhão. E o que foi que aconteceu? Eu não sei se vocês recordam, mas essa falta de energia, ela começou mais ou menos por volta de 10 horas da noite e se estendeu até 3, 4 horas da manhã, tá bom? Aí, segundo relatos, né, que na época o ministro gostava nem de chamar de apagão, chamava de blackout. O que foi que aconteceu é que o sistema enviou um falso comando para um relé, que enviou um falso comando para a subestação, pedido de desligamento e acabou por desligar praticamente o Nordeste todo. Tá? Nós tivemos outros episódios relacionados à sobrecarga no sistema. Então, nós tivemos um problema de sobrecarga e acabou pelo sistema de segurança, para que ele não atuasse com esse problema, ele teve que tirar do sistema. Enfim, a partir disso, quando foi entre 2004 até, digamos, 2010, 2012, no máximo de 2012, muitas empresas de consultoria elétrica foram criadas com esse trabalho de consultoria elétrica. Em que sentido? Eu vou visitar aquela fábrica para verificar as condições de consumo de energia daquela fábrica, se aquela fábrica está atendendo satisfatoriamente, se não está tendo nenhum prejuízo, né? Haja visto essa parte de fábrica, de indústria, né? Uma das maiores cargas que a gente pode encontrar são os motores. E os motores, eles têm uma particularidade, né? E como tem bobina, assim como transformador, assim como reator, eu tenho essa questão da potência reativa. Eu devo falar sobre o que seria essa potência reativa. Enfim, é um tipo de equipamento que requer mais atenção, justamente pela questão de que se eu vou utilizar um motor, digamos, com rendimento muito baixo, ele vai fazer o mesmo trabalho, obviamente, se eu pegar um motor novo com rendimento alto, só que como o rendimento vai ser maior, isso vai refletir na minha conta de luz. Tá bom? Então eu devo apontar essas particularidades e contar assim de alguns exemplos, alguma coisa assim, para a gente conseguir entender essa parte de fator de potência. Tá bom? Objetivando otimizar o uso da energia elétrica gerada no país, a Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? Que é a ANEEL, através do decreto 479, estabeleceu que o fator de potência deve ser de no mínimo 0,92. Tá bom? Eu vou explicar para vocês também.
Só que antes da gente falar sobre essa parte de fator de potência, nós vamos falar sobre 3 tipos de cargas que realizam papéis totalmente distintos, tá bom? Vou falar sobre 3 tipos de carga que a gente vai encontrar no sistema elétrico, que são as cargas resistivas, as cargas indutivas e as cargas capacitivas. Então, são 3 tipos de carga que eu vou encontrar no meu sistema, tá bom? Vamos começar a falar sobre cada um delas. Então, vamos falar sobre as cargas resistivas, as cargas indutivas e as capacitivas. Primeiro, vamos falar das cargas resistivas, tá bom? Eu acredito que não é nenhuma novidade para vocês, essa parte de tipos de carga, tá bom? Mas vamos dar uma passadazinha por cima de novo. As cargas resistivas conectadas ao sistema significa que a corrente e que a tensão mudarão de polaridade em fase, o que quer dizer ao mesmo tempo, ou sejam sincronizadas, tá? Esse tipo de comportamento ocorre em tipo de carga resistiva, ou seja, o que você pensar que tem resistor, uma lâmpada incandescente, eu tenho um filamento. Esse filamento é uma resistência, filamento de tungstênio. Eu tenho o ferro de passar, que se dá como carga resistiva, porque eu tenho um resistor, cuja sua função vai ser esquentar para poder passar roupa. Aí eu tenho a sanduicheira, eu tenho, vamos lá, outro componente que nós podemos citar, a chapinha, tá? Então eu tenho, de certa forma, uma vantagem quando eu trabalho com carga resistiva, em partes, né? Porque como eu tenho corrente e tensão andando ao mesmo tempo, digamos assim, eu não vou ter nenhum prejuízo à minha rede. Então isso já se torna um ponto positivo. Com relação à lâmpada, vamos lá. Hoje a lâmpada LED é a que está tomando de conta do mercado. Lógico, né? Eu tenho uma lâmpada que tem um maior nível de luminosidade, ela não esquenta tanto quanto esquenta uma lâmpada incandescente e ela tem um nível de potência muito menor. Hoje você, por exemplo, você quando vai comprar uma lâmpada LED, você encontra lá na caixinha uma informação dizendo assim, por exemplo, lâmpada 9 watts, que equivale a uma lâmpada incandescente de 60 watts. O problema da lâmpada incandescente é porque ela esquentava muito mais do que emitia luz. Então eu tinha o quê? Vamos colocar aqui 80%, em torno de 80% de calor e 20% de luz. Mas toda a energia que ela pega era aproveitada 100%. Então, é um dos pontos positivos. O problema da lâmpada incandescente é porque realmente ela esquentava bastante, né? O problema é simplesmente porque ela esquentava muito. E emitia luz, logicamente, porque eu tinha uma corrente passando pelo filamento e, digamos, os elétrons eles andavam tão apertados que chegava ao ponto de gerar calor, gerando aquela luz que, por isso que nós chamamos de incandescente, que a gente não consegue ficar com o olho, né? O olho diretamente a uma lâmpada incandescente, tá bom? Esse é o tipo de carga resistível. Como exemplo, nós temos a lâmpada, conforme eu tinha dito. Chuveiro, que hoje, os chuveiros de hoje não é 100% carga resistiva, porque eu vou encontrar chuveiro elétrico de forma automática, que é aquele chuveiro elétrico que é automatizado, né? Então, são aquele chuveiro um pouco mais caro. Chuveiros mais antigos, digamos assim, é praticamente 100% carga resistiva. Então, eu tenho, em forma de espiral, um resistor, que ele vai esquentar, né, à medida que a água passar por ele, e fazendo com que a água desça quente. Então, eu tenho churrasqueira elétrica, eu tenho uma chapinha. Exemplos e mais exemplos de cargas resistivas. Vetorialmente, fazendo a demonstração, nós temos aqui tensão máxima, corrente máxima. Ele chega a esse ponto aqui em 0 φ, digamos assim. Ele desce ao ponto negativo, os dois ao mesmo tempo chegam por igual. Da mesma maneira, a polaridade positiva chega por igual. Então, elas estão, de certa forma, sincronizadas. Sendo assim, não há nenhum prejuízo à rede, por esse lado, porque eu tenho tensão e corrente todas andando ao mesmo tempo. Tá bom? As cargas indutivas, que é uma outra característica, podemos dizer que seria o veneno, né? O veneno que assola tudo que é de fábrica e indústria aí, porque o teor
de uma fábrica são os motores. E os motores eles são utilizados para esse fim, né? Numa fábrica de biscoitos, numa esteira que vai carregar o trigo, por exemplo, lá no Mucuripe eu visitei uma indústria lá que trabalha com o transporte do trigo, que vai lá o navio atraca no porto, e uma vez que o navio atracou no porto, ele fez esse trabalho de transporte, né? Então são vários motores, e esses motores eles têm esse trabalho de transportar através... Um instante aqui. Fazer o transporte desse trigo, que vai lá do navio até a parte do depósito. Então, são vários motores e motores grandes, motores de potência enorme. Tá? O Ministério de Minas e Energia baixou uma portaria interministerial, acho que é o número 553, se me falha a memória, vou até olhar depois, me falhou agora a memória, mas essa portaria obrigou os fabricantes a fabricarem motores com rendimento acima de 80%. Então, independente da potência desse motor, eu tenho por obrigação, eu, fabricante, de fabricar motores com rendimento passando de 80%. Tá certo? Então, isso foi uma determinação do Ministério de Minas e Energia. Ainda bem que isso aconteceu, porque fez com que a utilização da energia elétrica ela fosse feita de maneira mais racional. As cargas indutivas ela tem uma particularidade, pessoal. Elas criam um campo magnético pelas bobinas existentes nos equipamentos que estão ligadas a elas. Então, tudo que você imaginar que tem bobina, seja transformador, seja reator, motores, como tem bobinas, então, logicamente, ela funciona, mas ela cria um campo magnético. Por esse motivo, eu preciso de uma atenção maior acerca desse tipo de carga. Por quê? Porque ela vai produzir uma potência reativa e vai ter uma corrente atrasada em relação à tensão. Isso é bom e isso é ruim. Isso, de certa forma, é péssimo. Certo? Vamos entender aqui como é que funciona esse sistema. Se eu tenho uma corrente atrasada, digamos, eu pego esse motor e eu ligo esse motor na rede. O motor vai funcionar. Mas digamos que o motor diga para a rede que está necessitando de mais corrente. Bora que eu preciso de mais corrente. Nesse lance de preciso de mais corrente, o que acontece? Simplesmente, aquele condutor que foi projetado com a bitola X, então, digamos, o condutor que foi utilizado para esse motor foi um condutor de 4 milímetros quadrados. Segundo a NBR 5410, de 2004, se eu utilizar esse condutor embutido de alvenaria em eletroduto de seção circular, ele vai suportar 32 amperes. Então, você iniciou todo o projeto, funcionou bem bonitinho. Agora tem um porém. Quando você começou a injetar no sistema motor, o que aconteceu? Ele começou a atrasar a corrente, começou a pedir mais corrente à rede. Essa corrente, ela, de certa forma, ela não é aproveitada, porque eu vou ter uma potência reativa em cima desse motor, vai criar um campo eletromagnético mais intenso e a corrente vai aumentar. Se a corrente aumentar, aquele cabo que suporta 32 amperes vai acabar, supostamente, né? Supostamente a possibilidade do valor da corrente que vai passar por esse condutor vai ser uma corrente acima de 32 amperes, que é o valor máximo que ele suporta. Então, o que vai acontecer? Provavelmente esse condutor vai esquentar, porque se você definir uma bitola para ser utilizada na instalação, logicamente dentro dos seus valores nominais. Se você começa a injetar muita carga indutiva, então vai atrasar a corrente vai aumentar, o condutor vai aquecer e é o efeito bola de neve, é uma consequência de perdas e mais perdas. Tá bom? Podemos aqui citar, por exemplo, um exemplo assim, bastante típico, que inclusive até já aconteceu comigo, que foi no supermercado. No supermercado, o disjuntor lá estava disparando frequentemente e ele já tinha mandado um técnico lá para verificar. O técnico estava querendo fazer a troca, se eu não me engano, era do disjuntor, não me lembro, recordo, né? Que é um erro gravíssimo.
E a solução a ser feita foi, primeiro, investigar por que esse disjuntor estava disparando, tem algum problema aí errado. E eu verifiquei que esse supermercado tinha incluído na sua rede, no seu sistema interno, uma quantidade bem significativa de motores para um frigorífico, tá? Eu não sei se eu cheguei aqui já a comentar com vocês um exemplo parecido com esse, mas foi o que aconteceu. Quando você vai no frigorífico, você tem uma quantidade absurda de cargas indutivas. Por exemplo, eu tenho a câmara frigorífica, eu tenho o motor que vai ter o papel de moer a carne, quando você comprar, de amaciar a carne vai ter um outro motor, que vai serrar a carne vai ser um outro motor, então vai ser uma consequência de cargas indutivas, tá? Então, em consequência disso, eu tenho esse probleminha da corrente atrasada, a corrente lá aumentou um valor absurdo, e o disjuntor fez o papel dele, que foi de efetuar o disparo. Então, chegou aquele limite da corrente nominal do disjuntor, quando ele passou do valor, ele fez o trabalho dele. Então, seria um erro absurdo se eu trocasse o disjuntor para um disjuntor maior. Então, nesse caso, qual seria a solução? Mas vamos lá. É daí onde entra o trabalho de consultoria elétrica. Então, o trabalho de consultoria vai ser verificar, investigar quais são os problemas que estão causando, nesse caso aí, o disparo do disjuntor. Tá bom? Então, olha, tudo que for carga indutiva, motores, transformadores, geradores, eles têm essa particularidade de uma potência reativa, que se você não controlar, você vai fazer com que ele atinja a sua rede, fazendo que comece a aparecer essas avarias. E a avaria que aconteceu lá no supermercado foi justamente isso, de o disjuntor efetuar o disparo. Ainda bem que o disjuntor fez o papel dele de disparar, porque aí vocês imaginam, se o disjuntor não fizesse o trabalho dele, a corrente ia aumentar, o condutor ia aquecer muito mais, e provavelmente ia acontecer algum acidente, alguma coisa desse tipo. Certo? Pessoal, aqui está dando uma mensagem que ela vai ser finalizada em 10 minutos a reunião, mas durante essa semana ocorreu um problema não, ocorreu um fato interessante. Apareceu a mensagem, só que ele continuou correndo a reunião, tá bom? Então a gente vai seguir adiante, se cair a reunião a gente entra de novo, caso contrário a gente vai continuando, tá bom? Então vamos lá. Análise vetorial para essa parte de cargas indutivas, ela funciona da seguinte maneira. Então, eu tenho uma corrente atrasada, então é sentido aqui anti-horário, olha, tá? Sentido anti-horário, vamos imaginar que aqui seria a rotação do motor. Então, enquanto a tensão está bem à frente, eu tenho uma corrente atrás. Quando eu tenho uma tensão, tá, indo ao ciclo negativo, eu tenho uma corrente ainda partindo para o ciclo positivo. Então, eu tenho um atraso da corrente, e esse é o grande problema. Então, um fator que requer bastante atenção em um ciclo de cargas em uma indústria são as cargas indutivas. Tá bom? Para solucionar o problema eu tenho as cargas indutivas, as capacitivas. Ou seja, os capacitores que serão incluídos no sistema. As cargas capacitivas vai ser utilizado um conjunto de capacitores, que nós chamamos de banco de capacitores, e as cargas capacitivas terão uma função inversa das cargas indutivas. Enquanto que as cargas indutivas têm um atraso da corrente em relação à tensão, eu tenho as cargas capacitivas que têm um atraso da tensão em relação à corrente. Então, é o contrário. Sendo assim, as cargas capacitivas vão ser a melhor solução para solucionar o problema que as cargas indutivas estão trazendo ao sistema. Então, nesse caso, um fato que requer bastante atenção é justamente a inclusão do banco de capacitores, tá? A inclusão do banco de capacitores no sistema, que vai solucionar o problema das cargas indutivas. Então, naquele caso, se eu trocasse de disjuntor, não ia resolver de nada. Se eu fosse querer resolver algum outro problema relativo a colocar um condutor mais grosso, uma seção transversal maior, não ia resolver o problema. Então, nesse caso, a solução seria verificar, primeiro, investigar o sistema de cargas e depois incluir o banco de capacitores. Beleza, mas como é que eu vou fazer essa inclusão de banco de capacitores?
Primeiro nós vamos falar sobre as potências, tá bom? Que existe num sistema de corrente alternada, porque eu vou precisar dessas informações para definir e dimensionar o conjunto de capacitores. E nós vamos determinar a potência reativa de um capacitor como esse e a capacitância de um capacitor. Eu acredito que vocês tenham visto lá em eletricidade e eletromagnetismo que a capacitância é a capacidade que tem de um capacitor armazenar cargas elétricas. Tá bom? Então vamos nós. Aqui análise vetorial, né? O módulo dele já é o inverso das cargas indutivas, conforme eu tinha dito. Então, enquanto eu tenho a corrente nessa posição, eu tenho a tensão anterior à corrente para o sistema de cargas capacitivas, tá bom? Aí vamos lá. Para a compreensão do fator de potência, precisamos do entendimento de 3 potências existentes. Então, nós temos a potência ativa, nós temos a potência reativa e nós temos a potência aparente. Eu vou falar um pouquinho de cada uma, de uma maneira mais assim resumida, digamos assim, mas que seja compreensível para vocês, tá bom? A potência ativa, que é a primeira, é aquela que realmente vai efetivar um trabalho útil. Então, por exemplo, se você vai comprar um eletrodoméstico, né, seja ele um televisor, um liquidificador, ventilador, seja lá o que for. Existem em cada eletrodoméstico como esse, um selo, e nesse selo descrito todas as informações desse eletrodoméstico, digamos, um televisor, eu tenho o modelo do televisor, a marca, número de série, a tensão nominal, tensão de funcionamento desse televisor. E dentre as informações, tem um áudio ligado aí. E dentre essas informações aqui, dentre as informações eu tenho a potência ativa. E essa potência ativa é dada em watts. Então vamos lá. A potência ativa é aquela que realmente vai fazer um trabalho útil, tá bom? Ela vai ser dada pela letra P e ela vai ser medida em watts. Então o watt, ou watts como queiram, vai ser a unidade de potência ativa, certo? Então aquele que realmente vai realizar um trabalho útil nós chamamos de potência ativa. Diferentemente da potência ativa, eu tenho uma potência que não vai realizar trabalho útil, que nós chamamos de potência reativa, mas interessante que para o funcionamento de um motor, para o funcionamento de um transformador ou qualquer outra máquina elétrica, para que mantenha o seu funcionamento, vai existir a que chamamos de potência reativa. Então, vai ser uma potência usada apenas para criar um campo magnético ou campo eletromagnético ou manter o campo eletromagnético. Tá bom? Então, a potência reativa ela não realiza trabalho útil, porém, a sua existência garante o funcionamento de uma máquina, pois vai criar um campo magnético ou eletromagnético, tá bom? Para fazer com que ele mantenha o seu funcionamento. Só que, detalhe, uma coisa que merece bastante atenção de nossa parte. Como a potência reativa não realiza trabalho útil, mas tem que existir, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que manter um valor constante de potência reativa. Então, eu tenho que controlar a quantidade de potência reativa em uma máquina. Como eu sei que sempre vai existir potência reativa em uma máquina, um motor, um transformador, a coisa que eu preciso fazer agora é manter o valor, ou seja, controlar a quantidade de potência reativa naquela máquina. Porque o grande problema que assola as indústrias, as fábricas, é que se ele não adotar uma medida de segurança por esse lado, ele vai criar uma quantidade de potência reativa muito grande e, consequentemente, vai acontecer por pagar uma multa pesada à concessionária local. Tá bom? Essa multa nós chamamos de faturamento de excedente reativo e é uma multa que é aplicada às fábricas, indústrias, ou seja, aquelas modalidades que em sua conta de luz estão incluídos no grupo A. O nosso caso, que é o residencial, que é o grupo B, mais precisamente o subgrupo B1, ele não entra, tá bom? Ele não entra nesse sistema. Então, depois, se vocês quiserem verificar na conta de luz de vocês, acredito que dentre as informações da conta de luz, você vai encontrar um dado chamado fator de potência e ao lado ou abaixo desse nome fator de potência tem 0,00. O que quer dizer que a concessionária não cobra, ela não fiscaliza uma residência por baixo fator de potência.
Tá? Essa questão de fator de potência ela é utilizada na linha de grupo A, que nós chamamos de alta tensão, mas, por exemplo, 3,8 já não é alta tensão, é média, né? Mas para esse modelo, essa modalidade de grupo, tá bom? Então, a potência reativa vai ser dada pela letra Q e a unidade de potência reativa vai ser o volt-ampere reativo. Repetindo, lá da potência ativa é dada pela letra P, a unidade é watts, potência reativa é dada pela letra Q e a unidade é o volt-ampere reativo. Por fim, eu tenho a potência aparente, que ela vai ser a potência total entregue à carga, tá bom? Sendo composta pela combinação das potências ativa e a potência reativa. Então, a potência aparente é o total disso tudo. Então, essa potência aparente ela cobre tanto a potência ativa, que é aquela que vai realizar um trabalho útil, como a potência reativa, que vai ser a potência que vai criar o campo magnético e criar o funcionamento das máquinas. Tá certo? Então, a potência aparente ela vai ser a potência total incluída no sistema. Tá certo? Que seria a potência total, nesse caso incluída no sistema. Nós vamos falar agora sobre o fator de potência. Tá? Então, você já sabe os tipos de cargas que eu vou encontrar no sistema. Eu já sei o que é uma potência ativa, o que é uma potência reativa, o que é uma potência aparente. Próximo passo, encontrar o fator de potência. Porém, vamos lá. Enquanto vocês viram que a potência ativa é dada pela letra P, a unidade é watt. A potência reativa é dada pela letra Q, a unidade é volt-ampere reativo. A potência aparente, que é dada pela potência total do sistema, ela é dada pela letra S e ela é medida em volt-ampere. Tá certo? Vocês já viram instalações elétricas prediais já? Vocês já viram essa disciplina de instalações prediais? Vocês estão me ouvindo? Já, professor. Era o Herbert. Foi com o Herbert, né? Vocês com certeza aderiram a 5410, que é a norma que rege instalações elétricas de baixa tensão. Então, se você notar na parte lá de levantamento de cargas, a potência que fala sobre levantamento de carga é a potência aparente, né? Então, por exemplo, a carga da iluminação, tantos VA para os 6 primeiros metros quadrados, acrescido de tal, 60 VA para cada 4 metros quadrados inteiro. Então, a potência dada para o levantamento de uma instalação é dada em potência aparente. Bom? Então, vamos lá. Fator de potência. Fator de potência, ela vai ser o grau de eficiência, tá bom? Que vai indicar eficiência no uso da energia elétrica. Então, o fator de potência, matematicamente, vai ser a divisão ou a razão entre a potência útil, ou seja, a potência ativa, e a potência total do sistema, chamada de potência aparente. Então, para que eu determine esse fator de potência, que o fator de potência é justamente o cosseno desse ângulo aqui, conforme vocês estão vendo aqui, e é uma razão ou uma divisão entre a potência ativa e a potência aparente. O fator de potência ela vai indicar a eficiência no sistema elétrico, ou seja, ele vai ser o grau de eficiência no sistema elétrico. Se você tem um alto grau, digamos assim, ou um alto fator de potência, então eu tenho uma grande eficiência no meu sistema. Pelo contrário, se eu tiver um fator de potência baixo ou um grau de eficiência muito baixo no seu sistema, eu vou ter um problema, porque eu vou ter uma baixa eficiência energética, então eu vou ter um condutor aquecido, eu vou ter problemas na rede, e para o grupo A, conforme eu tinha dito, eu vou ter uma multa a ser paga. Entenda, se eu tenho uma energia que ela não é aproveitada 100%, que ela parte justamente lá da geração, chegando na concessionária, então a concessionária logicamente não quer sair perdendo, então para determinado ponto ela vai aplicar um faturamento de excedente reativo, tá bom? Então, para evitar justamente esse transporte de energia reativa lá dos terminais de geração, os terminais distantes da carga consumidora, digamos assim, é necessária a instalação de fonte de energia reativa, que no caso serão os capacitores que irão atuar nesse sistema.
tá bom? Então, nós vamos ver aqui o passo a passo, como é que a gente resolve esse probleminha de baixo fator de potência, tá bom? Então, podemos dizer que o fator de potência é um índice que relaciona energia ativa e reativa de uma instalação, sendo os principais indicadores de eficiência energética. Então, o papel do técnico é fazer com que o fator de potência ele dê o mais próximo de 1. A Agência Nacional de Energia Elétrica, nas primeiras partes do slide, eu mostrei para vocês, que determinou em sua legislação que o fator de potência tem que ser igual ou tem que ser maior do que 0,92. Tá? Entenda, olha, eu tenho aqui um cosseno de ângulo, né? Então, eu tenho uma reta só. Essa reta só, ela representa a potência ativa. Se esse ângulo abrir aqui um pouquinho, se você abrir só um pouquinho esse ângulo, você vai ter um pouquinho aqui, olha, dessa quantidade de fator de potência, que não vai ser mais 1, será, digamos, 0,99. Consequentemente, você vai ter uma potência aparente um pouquinho maior do que a ativa, já não vai ser mais igual, e você vai ter uma potência reativa também aparecendo aqui. Quanto mais aberto for esse ângulo, menor é o seu fator de potência, maior é a sua potência reativa, que é pior para o teu sistema, e logicamente, né, a hipotenusa desse triângulo retângulo é a potência aparente, tá bom? Então, lógico, você não vai encontrar no sistema um fator de potência sendo unitário. Você vai encontrar um fator de potência de 0,98, 0,97, 0,85, 0,79, 0,92. E a ideia e a preocupação de quem está gerindo essa parte da fábrica, para que não pague a multa, e diga-se de passagem que é uma multa pesada, então eles trabalham intensamente em cima disso para fazer com que esse fator de potência ele não fique abaixo de 0,92, tá bom? Uma vez que a energia ativa é aquela que efetivamente executa as tarefas, quanto mais próximo da unidade, maior a eficiência, conforme eu tinha dito para vocês. Então, o fator de potência medido vai ser a energia, né, quilowatt-hora, medido, dividido pela raiz do quilowatt-hora ao quadrado, medido, somado com ele, medido mais uma vez, novamente. Essa parte aqui, pessoal, ela compete à parte de cobrança, tá bom? De cobrança de consumo. O fator de potência ele pode ser dado como fator de potência indutivo ou ele pode ser dado como fator de potência capacitivo, tá bom? O fator de potência dado como indutivo é quando a instalação está absorvendo energia reativa. Então, eu tenho uma quantidade expressiva de máquinas, de motores, de transformadores utilizadas nesse processo, então está absorvendo energia reativa. Nesse caso, eu estou chamando o fator de potência indutivo, tá bom? A maioria dos equipamentos elétricos possui características indutivas em função de suas bobinas, tá bom? Já o fator de potência capacitiva, ele faz o contrário. Ao invés de absorver, ele está fornecendo energia reativa. Agora, um detalhe interessante. Vocês já sabem que os capacitores serão utilizados com a função exclusiva de corrigir o fator de potência. Um detalhe interessante. Se você colocar uma quantidade de capacitores para entrar no sistema no momento inadequado, ou seja, na hora errada, ou se você colocar muita carga capacitiva no sistema, ele vai gerar uma energia reativa capacitiva e você vai pagar a multa da mesma forma. Entendeu? Então, a gente tem que realmente saber o que está fazendo. O técnico, quando ele vai realizar esse procedimento, ele vai verificar a situação da carga, ou seja, ele vai fazer o levantamento de toda a carga. Depois que ele fez o levantamento, ele vai ver a possibilidade de colocar um conjunto de capacitores. E se ele fez a instalação toda bonitinha, ele tem que saber o momento certo dos capacitores entrar em atuação. Por quê? Se o capacitor ele entra no momento errado, ele vai gerar uma energia reativa, capacitiva, e ele vai gerar uma multa da mesma forma para a indústria. Então, quem vai fazer o levantamento dos conjuntos de capacitores tem que saber exatamente o que está fazendo, para não acabar superdimensionando a quantidade de capacitor no sistema, tá bom? Então, eu falei sobre a Agência Nacional de Energia Elétrica, tá bom?
À medida que o fator de potência decresce, ou seja, diminui, temos valores maiores, correspondentes à energia reativa consumida, ainda que a energia ativa consumida permaneça constante. Então, no circuito, pessoal, o que vai permanecer constante? Vai ser a carga do circuito, tá? A potência instalada dada em watts, ela não vai ser modificada. Os valores que serão modificados nesse sistema serão o fator de potência, a energia reativa, ou potência reativa, e a potência aparente. A potência ativa ela é a potência constante do circuito. Então, quando você tem uma potência X, vai ser essa potência sem alterar o valor, tá bom? Quando você diminui o fator de potência devido a problemas no sistema, é porque, com certeza, a potência reativa aumentou, a potência aparente, logicamente, por sua consequência, vai aumentar também, tá bom? Se o fator de potência medido nas instalações for inferior a 0,92, vai ser cobrado o custo de consumo reativo. Então, o custo excedente vai ser medido por essa forma. Eu tenho energia medida, né? Quilowatt-hora medido, vezes a tarifa, que a tarifa é o valor em reais por 1 kWh medido, vezes 0,92, que é o fator de potência mínimo, né? Dividido pelo fator de potência que foi medido nesse momento, menos 1. Então, essa é a fórmula a ser utilizada. Dependendo da modalidade desse grupo, então, essa medição ela pode ser feita de hora em hora, ou essa medida ela pode ser feita semanalmente, digamos assim, tá? Então, o modelo ele vai indicar como é que vai ser feito esse sistema de medição. Como é que eu vou saber que o fator de potência está baixo? Os fatores de potência são digitais, são integrados à rede. Então, tem todo um acompanhamento em cima do consumo da carga daquele local. Se durante esse momento o valor desse fator de potência ele deu um valor bem abaixo do indicado, então isso vai ser incluído na conta de luz em forma de cobrança. Bom, tudo que exige energia reativa elevada acaba causando baixo fator de potência. Então, o que vai fazer? O que causa esse chamado baixo fator de potência? Vamos lá. Primeiro, motores trabalhando em vazio durante grande parte de tempo. E o que seria motor trabalhando a vazio? Seria motor trabalhando sem carga. Vocês devem ter visto, talvez, lá na escola, nas práticas, o motor funcionando. Beleza, está aqui o motor funcionando. Aquela prática que nós fizemos, digamos assim, com motores, foram práticas com o motor trabalhando a vazio. Quando a gente compra um motor, a gente utiliza um motor, a gente coloca alguma coisa na ponta do eixo, seja lá uma polia, um sistema de acoplamento, um redutor. E a ponta do eixo, que é o resultado de tudo isso, é a potência mecânica. Então, quando você conecta alguma coisa à ponta do eixo, você está fazendo com que o motor trabalhe com carga. Se você coloca simplesmente o motor para funcionar, ele está trabalhando, porém está trabalhando a vazio, tá bom? Então, se você coloca esse motor para trabalhar a vazio, ele vai gerar um baixo fator de potência. Se você tem motores superdimensionados, o que quer dizer? Você tem um motor de uma potência X para ser utilizado num sistema de esteira, digamos assim, só que esse motor deu problema, você substituiu por um motor de potência muito maior. Então, você colocou um motor muito grande para fazer um trabalho pequeno. Se você fizer dessa maneira, você vai fazer com que o fator de potência ele diminua também, tá? Grandes transformadores alimentando pequenas cargas por muito tempo, lâmpada de descarga, grande quantidade de motores de pequena potência. Então, são inúmeras causas que fazem com que o fator de potência adquira um valor muito baixo. Um outro dado importante, vou dar um exemplo. Se você tem uma fábrica ou indústria, aí você tem, logicamente, lá um transformador, tem uma subestação. Essa subestação tem um transformador, e esse transformador, logicamente, vai ser utilizado a saída, que é o seu lado secundário, nessa fábrica. Então, lá na fábrica, a fábrica está funcionando, eu tenho cargas incluídas, iluminação, eu tenho ar-condicionado, eu tenho escada rolante, sei lá, eu tenho elevadores. Então, essas cargas estão vindo da onde? Do secundário do transformador. Quando acontece dessa fábrica parar de funcionar, ou praticamente tudo parar, o transformador lá continua energizado. Só que está praticamente a vazio.
o secundário desse transformador. Nesse caso, seria o momento ideal de eu colocar no sistema um conjunto de capacitores, para tentar justamente suprir esse problema. No momento de plena carga dessa fábrica, então eu não precisaria, digamos, do banco de capacitores, ou só em partes, certo? No caso dos shoppings, como nesse período de pandemia os shoppings estão fechados, então eu tenho lá o transformador funcionando só para pequenas cargas, alguma iluminação, alguma outra coisa. Então, nesse momento, eu tenho um transformador trabalhando praticamente a vazio. Tá bom? Esse seria o momento, provavelmente também, do banco de capacitores entrar em atuação. Os resultados decorrentes da correção do fator de potência são: as variações de tensões diminuem e os condutores tornam-se menos aquecidos. Isso aqui são os resultados depois que você corrige o fator de potência, tá bom? Então, quando você tem um baixo fator de potência, você tem muita variação de tensão. Você tem uma variação de corrente, a corrente aumenta bastante. Então, se a corrente aumenta muito, os condutores vão aquecer. Depois que você assume o trabalho de corrigir, você vai ter um condutor que não vai aquecer tanto quanto já tinha esquentado antes. As perdas de energia vão ser reduzidas também, porque imagina, se o condutor vai esquentar, eu vou ter efeito Joule, se eu vou ter efeito Joule, eu vou ter perdas no sistema. Eu tenho a capacidade de transformadores alcança melhor aproveitamento, aumento da vida útil dos equipamentos, lógico que não vai aquecer, não irá sobrecarregar. Eu vou ter uma utilização racional da energia consumida e um dos mais importantes fatores, fim da cobrança de consumo de energia reativa excedente, que é cobrado na conta de energia. Aí teve um aluno que me disse assim: rapaz, a concessionária é mala. A concessionária cobrando. Eu disse, mas a concessionária, assim como ninguém quer sair perdendo. Então, a concessionária está fazendo nada mais do que o papel dela. É necessário que haja essa cobrança justamente para jogar uma pressãozinha em cima dessa fábrica ou desse consumidor para fazer com que ele utilize a sua energia elétrica de forma racional. Porque, nesse caso, uma vez que esse condutor aquece alguma coisa, esse calor ele não vai para lugar nenhum, ele vai para o ar. É como eu utilizo um fator de potência muito baixo, eu estou tendo um desperdício de energia, eu estou tendo aumento de corrente de maneira desnecessária. Tá bom? Então, matematicamente, quais são as grandezas que podem ser definidas? Para encontrar, primeiro, a potência aparente, eu vou calcular fazendo a raiz de P ao quadrado, que é a potência ativa ao quadrado, mais a potência reativa ao quadrado, que é a Q. Se eu quero a potência ativa, vai ser a raiz da potência total, né, que é o S ao quadrado menos Q ao quadrado. Se eu quero a potência reativa, será a raiz de S ao quadrado menos P ao quadrado. Se atentem só para um detalhe, pessoal. Uma potência total no sistema e a potência aparente, ela é a única que é somada. Tá? Já a potência ativa e a potência ativa, você vai pegar a potência total e vai realizar a subtração ou a diferença. Então, eu quero a potência ativa, vai ser S ao quadrado, menos Q ao quadrado. Eu quero a potência reativa, então vai ser raiz de S ao quadrado menos P ao quadrado. Tá? Para fator de potência, conforme eu tinha dito bem no começo, vai ser a potência útil ou a potência ativa dividido pela potência total ou o S. Tá bom? Por gentileza, eu peço que vocês copiem essas fórmulas aqui, mesmo porque nós vamos fazer aqui uns exemplos, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui uns 2 exemplos para a gente aprender a manusear essas fórmulas, tá bom? Aí vocês copiem, nós vamos fazer aqui alguns exemplos para depois passar para uma outra etapa, envolvendo também fator de potência. Lembrando que se tiver alguma dúvida no decorrer do processo, liga o microfone, me interrompe a hora que quiser. Pessoal, essa parte aqui eu não entendi. Tá bom? Por gentileza, me avisem, tá? Quando concluírem.
Eu já terminei, viu? Bom, dá só mais 2 minutinhos só para os demais terminarem, aí a gente já começa. Deu certo, professor. Aqui já foi. Já tem anotado essa forma no caderno. Então vamos lá. Vamos lá fazer uns exemplos aqui para a gente aprender a manusear essa formulazinha aqui, tá? Vamos nós. A partir das fórmulas apresentadas, faremos alguns exemplos para manusearmos corretamente as grandezas citadas, tá bom? Então, essas fórmulas são as fórmulas que eu mostrei para vocês. O fator de potência, só um instante aqui, pessoal. O fator de potência, ele é o mesmo ângulo, tá bom? Do cosseno de φ, que é esse ângulo aqui. Na matemática nós aprendemos que a hipotenusa, né, é a total. Aí aqui no caso seria o cateto oposto, que é a potência reativa, e o cateto adjacente, no caso a potência ativa. Mas não vamos ligar muito para essa questão de cateto não, é só para a gente mais ou menos entender, tá bom? Então o fator de potência é o mesmo cosseno, que é igual a P sobre S, que é a potência ativa, dividido pela potência aparente, tá certo? Com base nos seus conhecimentos em potência elétrica em CA, corrente alternada, efetue os seguintes cálculos. Então, eu tenho aí, nesse caso eu tenho a potência ativa, tá bom? Essa potência ativa, ela tem como valor 200 kW, tá? A potência reativa vale 180 kVAr. Lembra que como eu estou deixando aqui em quilo, então eu vou permanecer ele em quilo, tá? Então, potência ativa 200 kW, potência reativa 180 kVAr. Eu quero que você calcule a potência aparente, tá bom? E eu quero que você calcule o fator de potência. Lembrando que o fator de potência ele é um valor adimensional. Valores adimensionais não acompanham unidade. Então, você vai fazer o cálculo, você vai encontrar o valor do fator de potência e só. Então, ele vai ser só aquela numeração, que é justamente como a gente está trabalhando em ângulos, né, questão de ângulos, então não acompanha unidade. Já a potência aparente, o resultado vai dar em kVA, porque a unidade de potência aparente é o volt-ampere. A unidade de potência ativa é o watts. E a unidade de potência reativa é o volt-ampere reativo. Só que na fórmula aqui, a potência está em kW e a potência reativa está em kV-ampere reativo. Então, o resultado vai dar em kVA, vai dar em quilo também, tá bom? Nesse caso, pessoal, você vai ter que ver diante das fórmulas o que você pode fazer primeiro. Por exemplo, eu quero calcular o fator de potência. O fator de potência é P dividido por S. Bom, eu tenho P, mas nesse caso eu não tenho S. Se bem que eu até poderia fazer esse cálculo, né? Só que para facilitar mais a nossa vida, vamos deixar do jeito que está. Então, eu não posso fazer agora o fator de potência, digamos assim. E o S, eu posso resolver o S? Posso. Porque se você olhar na forma, o S, que é a potência aparente, vai ser raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Só que
Quando você realizar esse cálculo, você tem que lembrar que depois que você apertar o raiz na calculadora, você tem que abrir o parêntese, colocar o valor, elevar ao quadrado, somar com esse valor, elevar ao quadrado, fechar o parêntese e apertar igual, tá? Eu vou dar aqui só uns 3 minutinhos para a galera aí, pelo menos adiantar, tá bom? Para a gente fazer. E em seguida eu faço junto com vocês. Terminei. Posso resolver? Ótimo. Eu acho que dá 209,07, né, o S? Exato. Então vamos lá, resolvendo. Qual o procedimento que eu vou fazer? Eu tenho as fórmulas aqui, tá? À minha disposição. Eu tenho os dados que foram inclusos na questão e eu quero calcular a potência aparente e o fator de potência. Conforme eu tinha dito, o fator de potência ficaria mais difícil de eu calcular, embora eu poderia fazer também, né? Mas eu posso encontrar logo a potência aparente, que é justamente a raiz de P ao quadrado, mais o que é o quadrado, que é a potência ativa ao quadrado, mais a potência reativa ao quadrado. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui... Se eu tenho aqui a calculadora para fazer junto com vocês, tá bom? Vou pegar minha calculadora aqui para a gente fazer juntos. É bom que ninguém fica com nenhuma dúvida. Eu não sei se dá para colocar no sistema... Peraí. Só um instante aqui, pessoal. Quero ver se eu consigo botar a calculadora. Deixa eu ver aqui, pessoal. Está aparecendo a fórmula aí, pessoal? Tá, né? Ah, Queria que aparecesse também com a calculadora. Apareceu com a calculadora? não, só a calculadora. Só a calculadora, é? Isso.
Então, deixa eu só fazer o cálculo aqui para vocês verem como é que faz o procedimento e depois eu volto para a tela inicial. Então, vamos lá. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu vou fazer assim, ó, raiz, aí eu abro o parênteses, aí eu coloco 200, tenho esse x elevado a 2, né? Coloco ele ao quadrado. Se eu não quiser colocar ele ao quadrado, tem outra maneira de eu fazer? Elevando ao quadrado tem. Tem esse chapeuzinho aqui, olha. Ele indica o elevado a 2, tá? Então, dá certo da mesma forma. Então, fica 200 ao quadrado, mais 180 eleva ao quadrado, aí eu fecho o parênteses e aperto igual. Então, tive como resultado 269,07. Isso eu estou falando, pessoal, para calculadores desse modelo aqui, tá? Outra maneira que eu posso fazer assim, olha, 200 ao quadrado mais os 180 ao quadrado, aí eu aperto igual, deu esse valor, beleza. Mas o cálculo que você fez foi só esse cálculo aqui. No final eu vou ter que tirar a raiz dele. Então você agora aperta raiz e aperta igual. Então ele dá o mesmo resultado. Tá bom? Então vamos lá. Pronto. Voltei para a tela inicial. Então o cálculo que eu fiz, encontrei como resultado 269,07. Beleza? Então, uma vez que eu adquiri o S, que é a potência aparente, eu vou calcular o fator de potência. Tá bom? O fator de potência vai ser P, que é o valor que eu já tenho, 200, dividido pelo valor que eu acabei adquirindo, de 269,07. Você realizando esse cálculo, realizando essa divisão, você tem como valor 0,74. Então, 0,74 é o valor do fator de potência. Tá bom? Tá abaixo aí, né? Vai pagar a multa, né? Com certeza. Eu só coloquei assim valores fictícios, né? Só para a gente ter mais ou menos uma ideia como é que a gente utiliza. Mas se fosse utilizado na prática, estaria totalmente fora do que determina a ANEEL. Então, ia pagar uma multazinha bem pesada, tá? Essa próxima questão, pessoal, eu tenho a potência aparente, cujo valor é 360 kVA. Eu tenho a potência reativa, cujo valor é 290 kVAR. E eu quero que você calcule o fator de potência e eu quero que você calcule a potência ativa. Detalhe, o fator de potência eu poderia também encontrar. Só que, para não tornar mais complicado, deixar o mais prático, então primeiro vocês vão fazer a potência ativa. Com o resultado da potência ativa, vocês calculam o fator de potência. Por que eu digo para vocês que dá para a gente fazer fator de potência também? Né? E falando quem tem mais intimidade com a matemática, né? Porque fator de potência é P sobre S. Você tem o S, mas não tem o P. Só que você pode, na parte de cima aqui, ó, no lugar do P, colocar o quê? S ao quadrado menos Q ao quadrado. Porque a potência ativa é igual a esse valor ao quadrado menos esse ao quadrado. Né? A raiz dele. Então, você poderia colocar essa equaçãozinha na parte de cima e colocar o valor de S embaixo, que o resultado vai dar a mesma coisa. Tá bom? Então, nesse caso, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aí é o cálculo da potência ativa, tá? Então, pronto. Potência ativa vai ser a raiz de S ao quadrado menos Q ao quadrado. Esses dois valores eu já tenho à minha disposição. Você vai pegar os 360 ao quadrado, lembrando sempre de abrir o parênteses depois de colocar a raiz. Menos 290 ao quadrado vai ter como resultado 213,30 kW, né? Porque como se trata de potência ativa, quilowatts, tá bom? Próximo procedimento é calcular o fator de potência, que é de 230,13 dividido por 360, no qual você encontrou um valor de 0,63. E se isso fosse levado realmente na prática, o valor realmente está muito abaixo do que determina a ANEEL, tá bom? Nesse caso aí, estaria retratando uma grande quantidade de cargas indutivas, tá? Trabalhando de maneira inadequada. Claramente, o objetivo de qualquer instalação é obter um valor de fator de potência elevado, tá bom? O que implica em uma baixa reatância. Então, se você vai ter um alto fator de potência,
você vai ter uma quantidade reduzida de potência reativa, e potência reativa vai criar o campo magnético, sempre vai existir numa máquina, porém ela precisa ser controlada, tá bom? Isso é obtido mediante compensação do fator de potência a partir da inserção de um banco capacitivo, tá bom? Então, quanto menor for justamente essa parte desse vetor, quanto menor a quantidade de potência reativa aqui vai ser menor, a potência aparente será menor e melhor vai ser para o teu sistema elétrico, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui muito bom, acho bacana para a gente fazer, que a gente retrata mais ou menos como é que funciona. Esse exemplo aqui eu vou fazer, tá bom? Eu só quero que vocês copiem essas partes aqui, porque eu vou fazer com vocês. Vocês não vão calcular, eu vou fazer explicação e depois eu vou colocar um exercício para vocês realizarem, tá bom? Uma instalação elétrica monofásica, localizada em Fortaleza, tem como valor de corrente do alimentador 85 amperes. Então, digamos que seria uma fábrica, tá bom? Uma fábrica de tecidos. Só estou chutando aqui um exemplo de uma fábrica. Lá nessa fábrica, a instalação é monofásica, tá bom? Em Fortaleza. A corrente do alimentador de 85 amperes e possui um fator de potência indutivo igual a 0,60. O que quer dizer que, nesse momento, o fator de potência ele está absorvendo, tá? Energia reativa. Então, o fator de potência está sendo indutivo, muito abaixo, né? Determine a potência reativa do banco capacitivo, que ajustará o fator de potência para 0,92. Então, digamos, o técnico ele foi solicitado até essa fábrica e ele verificou que o sistema lá é monofásico, ele verificou que a corrente de lá é de 85 amperes, ele verificou que o fator de potência lá se encontra com valor muito baixo, com valor de 0,60 ou 0,60, e o técnico ele vai fazer um trabalho para colocar esse fator de potência para 0,92. Professor, eu poderia colocar para 0,93, 0,94? Poderia. Então, você que vai determinar. Então, o técnico, ele foi direcionado a fazer esse serviço, ele decidiu colocar esse fator de potência para 0,92, tá bom? Uma vez que ele colocou esse fator de potência para 0,92, ele vai ter que determinar a potência reativa do banco de capacitores. Tá bom? Então, copie essa questão que nós vamos pegar esses dados e com esses dados a gente consegue encontrar a quantidade correta de capacitores com relação à potência e depois nós vamos calcular a capacitância para esse capacitor. Tá bom? Só 2 minutos aí para vocês copiarem e a gente já vai seguir adiante.
Pronto, vamos lá? Eu terminei aqui, viu? Então, podemos dar início, né? Pronto, Alexandre, Paulo, Caterine. Beleza, já copiei. Pronto. Então, vamos lá. Para esse exemplo, eu preciso pegar as informações. Quais são elas? Primeiro, o fator de potência atual, que é de 0,60. Fator de potência desejado, que é de 0,92. A corrente, que no caso é de 85 amperes. E a tensão, que no caso já foi dada. Na questão, apesar de estar escondida, né? Mas diz que a instalação elétrica monofásica localizada em Fortaleza, então eu sei que a tensão é de 220 volts. Então é uma outra informação que eu tenho. Eu tenho a tensão, cujo seu valor é de 220 volts. Eu tenho a corrente de 85 amperes. Eu tenho o fator de potência atual de 0,60. Eu tenho o fator de potência desejado de 0,92. Então, toda questão, pessoal, que vocês se depararem, assim, que tem um texto, então, o interessante é que vocês peguem essas informações, ou seja, esses dados, e coloquem ao lado, porque fica fácil da gente conseguir resolver a questão. Então, sendo assim, vamos nós. Nesse caso, o primeiro passo que vocês irão fazer é o cálculo da potência aparente. Nesse caso, potência aparente atual. Eu coloquei esse A de atual, tá bom? Então, potência aparente atual, ele pode ser feito, nesse caso, de duas formas. Ou você multiplica a tensão vezes a corrente, que você encontra a potência aparente atual. Ou, vamos lá, a fórmula que é? Fator de potência é P sobre S. Fator de potência é P sobre S. Como? Nesse caso, se você quiser fazer o cálculo da potência aparente, você faz a substituição. Esse S que se encontra aqui embaixo vem para cá, e o fator de potência que se encontrava aqui vem aqui para baixo. Tá bom? Então, nesse caso, o S é igual a potência sobre o fator de potência atual. Tá bom? Deixa eu só ver se eu só fazer uma correçãozinha aqui, bem rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui se dá para fazer. Fazer só uma... Tirar esse A e colocar ele aqui menorzinho, para não confundir muito. Pronto. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu posso fazer ou calculando a tensão e multiplicando pela corrente, ou pegando a potência ativa, se você tiver, e dividir pelo fator de potência. Só... aqui, peraí. Ele está aparecendo tela cheia aí para vocês? Ah, não. Tá não. no. Pronto. Tá. Agora tá inteira, né, a tela? Pronto. Então, vamos lá. Esse seria o primeiro passo. O primeiro passo, você vai fazer esse cálculo. Então, sendo assim, olha, se você multiplicar a tensão vezes a corrente, você vai obter o valor da potência aparente atual. Eu poderia fazer mediante aquela outra forma. Só que para isso eu teria que ter a potência ativa e eu ainda não tenho. As informações que eu tenho aqui, que posso fazer mais rapidamente, é a tensão de 220 e a corrente com valor de 85. Tá? Você realizando esse cálculo, você vai encontrar com valor 18.700 volt-ampere. Tá? Então, copie aí, por gentileza. Então, você coloca aqui, potência aparente atual, que no caso é aparente, o A de atual, tensão vezes corrente, com valor de 18.700. Bom?
Então, o primeiro passo, nesse caso eu estou fazendo um passo a passo, só que, por exemplo, com uma questão dessa, eu poderia também calcular a potência ativa. A potência ativa seria calculada de que maneira? Você vai pegar essa tensão, vai multiplicar pela corrente e vai multiplicar por esse fator de potência, que é o atual. Entendeu? E para que eu saiba a potência ativa desse circuito, eu tenho que me basear pelo fator de potência, atual. Tá bom? Então, só copiar, por gentileza. Podemos mudar? Detalhe. Esse 18.700 volt-ampere, para ficar fácil da gente dar prosseguimento ao cálculo, então eu dividi ele por 1.000 para ficar em kVA, tá bom? Mas se você quisesse continuar em 18.700, não tem problema algum. Eu só passei para kVA para ficar um valor assim, a numeração reduzida e mais fácil da gente calcular. Tá bom? Então, tanto faz. Você deixar em 18.700 volt-ampere, como você dividir ele por 1.000 e deixar em 18,7 kVA. Dado mesmo. Então, esse é o primeiro passo. Tá bom? Professor, Oi. o Raimundo tá pedindo para liberar o microfone dele só para ele testar se está prestando. Liberar, mas é liberar de todo mundo. Pois é, o dele tá liberado, né? Tá, deixa eu ver aqui. Pera aí, só um minuto. Do Raimundo. Raimundão. O Raimundo Costa de Souza, tá? Liberado câmera e microfone. Pode ser lá, viu? Raimundo. O teu áudio não tá prestando não, viu, Raimundo? Eu tô para ir na casa do Raimundo resolver esse problema, ó. Qual é tempo que Raimundo tá com esse probleminha aí de áudio. E o microfone dele tá ativado aqui. Beleza. Tá bom? Então, vamos lá. Voltando. Então, eu fiz esse cálculo e passei para 18,7. Beleza. O próximo procedimento que nós iremos fazer é o cálculo da potência ativa. Nesse caso, pessoal, eu poderia fazer logo o cálculo da potência ativa. Não era obrigado eu encontrar a primeira potência aparente, não. Porque, olha, nesse caso, você já tem tensão, você já tem a corrente e você já tem o fator de potência atual. Certo? Então, você ia conseguir fazer da mesma forma que não ia atrapalhar você de maneira alguma. Então, você poderia fazer logo ele, que não iria lhe atrapalhar de maneira alguma. Deixa eu ver, só corrigir isso aqui também. Pronto. Tá bom? Então, para você calcular a potência ativa, ou você pega a potência aparente atual e multiplica pelo fator de potência. Só que assim, ó, presta atenção. Se fator de potência é P dividido por S, e você quer calcular o P vai passar para o outro lado e você vai realizar a multiplicação. Tá bom? Nessa parte aí vocês entenderam? Eu quero que vocês me digam se entenderam essa parte. Sim. Vocês entenderam? Ó, se fator de potência é P dividido por S, você quer a potência ativa, que é o P vai passar para o outro lado, e nesse caso você vai multiplicar o S com o fator de potência. Tá bom? Nesse caso, você tem que fazer com a potência aparente atual e com o fator de potência atual também, tá? Ou você pode calcular a potência ativa através dessa fórmula aqui, de tensão vezes a corrente vezes o fator de potência atual. Realizando esse cálculo, você agora
eu coloquei as duas fórmulas para a gente ver como vai dar o mesmo resultado, tá? Então, ele não muda. Se você pegar a potência aparente atual, multiplicar pelo fator de potência, e você pegar a tensão vezes a corrente, vezes o fator de potência atual, você vai adquirir o mesmo resultado, tá? Se você fizer esse cálculo, você vai encontrar o mesmo resultado. Confiram aí, façam o cálculo e confira. Então, eu já encontrei a potência aparente atual. Com o valor da potência aparente atual, agora o próximo procedimento vai ser encontrar a potência ativa. Aí você me pergunta, professor, é a potência ativa atual ou a desejada? No caso da potência ativa, ela não muda de valor. A potência ativa ela é a mesma coisa sempre. Os valores que serão alterados são fator de potência, potência reativa e potência aparente. No caso desse P, ele vai continuar sendo o mesmo. Para que eu encontre, nesse caso, a potência ativa, é a tensão que está correndo na rede, que ela é fixa, né? A tensão não muda. A corrente, logicamente, ela vai ter mudança, né? A corrente vai mudar. E o fator de potência tem que ser atual, porque o desejado é o valor que eu almejo que ele alcance. Então, eu estou pensando na possibilidade de passar esse fator de potência para 0,92. Mas o fator de potência que hoje se encontra é 0,60. Então, para que eu encontre a potência ativa, eu tenho que levar em consideração, lógico, a tensão da rede, que ela não muda, 220, né, nesse caso, a corrente que se encontra agora no alimentador e o fator de potência atual e não desejado. Você fazendo esse cálculo, vou até fazer aqui na calculadora, só para conferir com vocês, 18,7 dividido por 0,60, deixa eu ver aqui. No caso, 18,7 vezes 0,60, 11,22. Se você multiplicar 220 vezes 85, que é a corrente, vezes 0,60, você vai ter também o mesmo valor. Nesse caso aqui, pessoal, deu 11.220 porque a tensão está em volts, a corrente está em amperes. E nesse caso aqui não. Nesse caso, esse valor de 18,7, olha, já é o valor em kVA. Mas se você pegasse esse valor e passasse para volt-ampere, se ficasse 18.700 e multiplicasse por 0,60, iria dar o mesmo resultado. Tá bom? É só isso, porque aqui está em quilo e aqui está em watts mesmo. Kilowatts, watts. Tá bom? Posso mudar? Então, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar a potência aparente, atual. Depois eu encontrei a potência ativa. Uma vez que eu encontrei a potência ativa, o próximo passo é encontrar a potência reativa. Tá bom? Posso mudar? Pode. Show, pode mudar. Por mim pode, né? Então, beleza, olha. Só digitar aqui pra gente. A internet está um pouquinho fraca, é assim mesmo. Espera aí, só um minutinho. Pronto. Então, vocês já fizeram, já encontraram o valor da potência ativa de 11,22 kW. O passo 3 vai ser o cálculo da potência reativa atual. Para você encontrar o valor da potência reativa atual, você vai ter que ter... Se você olhar aquela mesma forma, né? Q é igual a raiz de S ao quadrado menos P ao quadrado. Aqui eu só deixei marcado como A, que é para a gente saber distinguir. Então, essa potência reativa é a atual. Eu vou ter que calcular com dois valores, né? Eu tenho que utilizar a potência aparente atual e a potência ativa, tá? Fazendo esse cálculo, você tem 18,70, porque é o valor da potência aparente, que vocês já calcularam, menos 11,22, que foi a potência ativa que vocês calcularam. Certo? Então, com esses valores,
você consegue encontrar o valor do reativo atual, que é o reativo que hoje se encontra. Então, hoje, quanto é que está sendo o valor desse reativo? É o cálculo que nós estamos fazendo. Então, eu estou fazendo uma metodologia mais de passo a passo para a gente aprender a justamente utilizar dessa forma. Então, se você for fazer na calculadora, do mesmo jeito, ó, raiz, você vai abrir o parêntese, vai colocar o valor de 18,70 menos a quadrado, né? Menos 11,22 ao quadrado, fecha parênteses e aperta igual. Fazendo esse cálculo, você encontrou um valor de 14,96, olha aqui, kV/ampere reativo. Então, ficou mais fácil de trabalhar passando ele para quilo, né? Mas, se você quisesse deixar ele normal, ou seja, 18.700, 11.220 que nós vimos, ia ficar 14.960. Tá bom? Então, olha, raiz, abre o parênteses, 18,70 ao quadrado, menos 11,22 ao quadrado, fechou o parênteses, apertou igual. Encontrei o valor de 14,96 kVA reativo, ou kVAR. Então, hoje, na situação em que essa fábrica se encontra, a potência reativa está com esse valor. Depois que você fizer o procedimento de cálculo para elevar o fator de potência para o valor satisfatório, que no caso nós propomos a passar para 0,92, o valor dessa potência reativa será reduzido, tá bom? Então, são dois valores que irão diminuir depois que você aumentar o fator de potência. Uma vai ser a potência aparente, que é a total, e outra vai ser a potência reativa, tá? Essa potência ela vai permanecer a mesma. Então, lá no triângulo retângulo que eu mostrei para vocês, não muda. Então, o valor é o mesmo, tá? Então, vamos para o passo 4, para a gente fazer os demais procedimentos, tá bom? Passo 4 vai ser a determinação da potência aparente desejada. Potência aparente desejada você pode fazer através dessa metodologia. Bom, se fator de potência é P sobre S, então você vai fazer tão simplesmente a continuação do circuito. Então ele vai continuar dividindo. Se o fator de potência é P sobre S, o S vem para o lugar do fator de potência e o fator de potência fica no lugar do S. Tá? Então eu posso calcular a potência aparente dessa forma. Nesse caso, a potência ativa você já tem, porque nós já calculamos. O fator de potência desejado você já tem, que também é de 0,92. Então, a gente consegue realizar esse cálculo. Então, já tenho ele pronto aqui, que é a potência de 11,22. Essa potência de 11,22 é a potência ativa. E o fator de potência desejada é 0,92. Então, 11,22 dividido por 0,92 tem como resultado 12,19. Vocês lembram quanto foi que deu a potência aparente atual? Alguém pode me dizer? Os que copiaram? Lembram quanto foi que deu? 18.700 ou 18,7? 18,7. 18,7 foi? 18,7 kVA. Olha, 18,7. Tu aumentou o fator de potência. Olha o que aconteceu com a potência aparente. Reduziu. O próximo procedimento é você calcular a potência reativa desejada. Então, aquela potência reativa anterior que nós fizemos, olha, que foi de 14,96, também vai sofrer uma redução depois que você aumentar o fator de potência. E isso vai ser excelente para o sistema, porque como a potência reativa ela sempre vai existir, ela precisa ser tão simplesmente controlada. Então, nesse caso, o que me convém a fazer é elevar o fator de potência para fazer com que eu tenha uma menor quantidade de potência reativa no meu sistema. Tá bom? Você vai pegar a potência ativa, que nesse caso é de 11,22. Você já calculou essa potência ativa.
e vai dividir pelo fator de potência desejado. Realizando esse procedimento, você encontrou a potência aparente de 12,19. Então, esse valor é menor, tá? É menor do que a potência aparente atual. Lógico, como o fator de potência estava baixo, dois valores acrescem, né? Eu tenho um valor acrescido de potência aparente e um valor acrescido de potência reativa. Depois que você fez esse procedimento, você vai pegar esse valor que você encontrou da potência aparente desejada e vai calcular com a potência ativa para encontrar a potência reativa desejada, que é justamente o próximo procedimento. Esse próximo procedimento, você vai pegar a potência reativa desejada com os valores de potência aparente desejada, que você acabou de calcular, ao quadrado, menos a potência ativa, que você também já tinha adquirido lá no começo, de 11,22, foi? Deixa eu olhar aqui. A potência ativa. Vê para mim, por gentileza, quanto foi que deu o valor da potência ativa? $11,22. Isso, pronto, é isso mesmo, 11,22. Então, olha, 12,19 foi o valor que nós acabamos de calcular, tá? Só voltando aqui, olha. 12,19 foi o valor da potência aparente. Você coloca ele ao quadrado, menos 11,22 eleva ao quadrado, fecha parênteses. Tá bom? Uma vez que você realizou esse cálculo, confira só comigo, por gentileza, se o valor realmente foi esse. Então, raiz, abre parênteses, 12,19 ao quadrado, menos 11,22 ao quadrado, você vai fechar o parênteses e apertar igual. Então, o valor que eu encontrei foi de 4,76 kVAR. Veja aí a quantidade absurda que foi reduzida, né? Então, enquanto que no meu reativo atual, vou só voltar aqui para mostrar para vocês, já eu volto de novo. Olha, o meu reativo atual deu 14,96. O reativo atual, 14,96. O desejado deu 4,76. Então, foi uma queda bastante considerável, né? Isso foi bom, isso foi excelente, porque conforme a gente tinha visto que a potência reativa ela não realiza trabalho útil, então quanto menor for a quantidade de potência reativa, melhor é para o teu sistema. Então, dois valores foram reduzidos quando tu propôs aumentar o fator de potência. Foi a potência aparente, que ela é total, e a potência reativa, que principalmente o que me preocupa é essa potência reativa. Tá? Então, Professor, eu faço... Oi. como é que eu vou fazer isso no sistema? No sistema como? Eu sei que vai depender de máquina, das cargas, né? Mas como é que eu vou fazer isso lá na fábrica, no supermercado? Mas fazer em que sentido? Assim, como é que eu vou mexer nas cargas para chegar a esse valor? O cálculo que a gente está fazendo é para colocar o banco de capacitores no quadro. Entendeu? Certo, os capacitores, Isso, entendi. os capacitores para ser incluído. O cálculo que a gente está fazendo é que é para, mediante a potência que a gente encontrar dos capacitores, a gente fazer um capacitor, ou Quantos dois, ou capacitores quatro. vão entrar no sistema, né? Exatamente. Então tem que ser de acordo com essa potência que a gente está fazendo o levantamento. Com esse Entendi, agora valor, entendi. lógico, assim, com o resultado que a gente encontrar, dificilmente a gente vai encontrar um valor comercial igual a esse valor. Aí, Se lógico, eu aproximando, encontrei né? o valor X. Próximo procedimento é verificar o valor comercial que tem. Qual é o valor comercial que eu tenho? Acima desse valor que eu encontrei. Aí eu vou dar uma olhadinha nas tabelas, que já tem valores determinados. Tá? Então vamos lá. Professor, Oi. depois que ele fez esse cálculo, é que a gente determina qual célula a gente usa, né? Qual é o valor Qual do célula a capacitor? gente coloca para o banco capacitor, é isso? Exatamente. É assim, pode ser um capacitor só? Pode. Mas pode ser um conjunto de capacitores? Também pode. Então vai depender muito da configuração. Lógico. Pessoal, terminando essa explicação, você não vão estar o Deus do fator de potência, não. Lógico que tem muito mais explicações, né?
Aí, nesse caso, você teria que fazer digamos, um curso só voltado para isso, porque o cara ia explicar sobre toda a parte denominada de máquinas, de cargas, né, configuração, sistema de fechamento. O que nós estamos explanando aqui é uma ideia mais enxuta dessa questão de correção do fator de potência. Teria que reservar uma quantidade de aulas para a gente realmente estar, digamos, pronto para fazer essa correção. Entendeu? Então, não é só isso. Lógico que tem muito mais do que isso. Quem quiser se aprofundar com essa parte, né, procurar uma pesquisada, agora não, que nós estamos passando por esse período de pandemia, mas quando passar, existem cursos só voltados para isso, tá? Eu acho até bastante interessante. Quando voltar, aí a gente verifica alguns locais aí que ministram cursos só voltado para essa parte de correção de fator de potência. Mas você pegando o bojo dessa aula aqui, você já vai saber, digamos, 70%, 80% do que é o conceito de correção de fator de potência. Depois que você fez esse procedimento, resolver a equação, né, e verificar se o fator de potência é indutivo ou capacitivo. Lógico, o valor deu positivo, a gente já sabe que o fator de potência, que o potência reativa, né, o reativo, no caso ele deu positivo, então ele é indutivo, tá? Visto que o fator de potência é indutivo, então vamos lá, o reativo que você encontrou, isso o reativo desejado, tá bom? 4,76 kVAR. O último procedimento é você fazer a diferença desses dois valores. Quais são os valores? Vejam que o valor deu 4,76. Você já encontrou o reativo atual e você já encontrou o reativo desejado. Então, o que você vai fazer? É simplesmente fazer a diferença. Você vai pegar o reativo atual que você encontrou, você vai subtrair pelo reativo desejado que você encontrou. Então, o reativo atual que eu calculei foi de 14,96. Você subtraiu com 4,76, que foi o reativo que você acabou de encontrar também. E tão simplesmente, pessoal, a diferença entre esses dois valores, você vai encontrar um valor de 10,2 kVAR. E esse é o valor a ser calculado. Esse valor você vai verificar o capacitor que seja comercial, igual a esse valor ou passando dele. O mais próximo, né? Então, copiem, por gentileza, essa parte. Até aqui entendido, pessoal? É complicado. Oi? É complicado, mas com a fácil. prática... É fácil mesmo, realmente é fácil. Olha, na prática, e vamos lá na prática. Na prática, eu preciso fazer esse amaranhado de cálculo? Lógico que não. O que nós estamos fazendo aqui é aprender de onde foi que surgiu essa ideia de você encontrar o valor dessa potência e aplicar na prática. Mas no dia a dia, a gente não vai fazer esse amaranhado de cálculo. Hoje, pessoal, presta atenção. Só para a gente entender. Hoje eu tenho a comodidade da tecnologia. Hoje eu tenho um programa de computador e nesse programa de computador eu consigo fazer todo o procedimento só colocando os valores. Qual é a tensão do circuito? A tensão é essa. Qual é a corrente? Essa aqui. Qual é o fator de potência atual? Esse. O desejado é esse. Pronto, ele já entrega o valor do reativo de banco de capacitores. Então, hoje eu tenho um aplicativo no celular, hoje eu tenho um software que faz um trabalho só exclusivo de correção de fator de potência. A gente está fazendo esse procedimento que é para a gente ver até quando que eu vou encontrar o resultado ideal para corrigir esse fator de potência. Mas, na prática, ninguém vai perder tempo fazendo. Já pensou um empresário que vai fazer um trabalho para vários clientes, ele fazendo na caneta de passo a passo é muita coisa. Então, isso não existe. Hoje eu tenho um aplicativo que vai fazer todo esse trabalho para mim. O que nós estamos vendo é com relação a qual é o procedimento até chegar a esse resultado.
Só que, professor, só tenho esse caminho para fazer esse cálculo? Não. Eu tenho também eu posso fazer através de outro caminho. Como? Para você encontrar o reativo de banco de capacitores, você pode pegar o reativo atual, menos desejado, mas tem outra forma que você pode fazer. Você tem a potência ativa. E se você multiplicar pela diferença das tangentes desse ângulo, você encontra também um resultado. Tem outra maneira também, professor? Tem. Qual é? Você vai pegar a potência ativa e vai multiplicar por um valor que geralmente tem nas tabelas disponíveis dos fabricantes de capacitores. Por exemplo, a WEG é uma das fabricantes de capacitores para fator de potência, né, para correção. No manual da WEG, assim como no manual de outros fabricantes, você vai encontrar a chamada tabela do fator multiplicador. Essa tabela vai ter um conjunto de numerações em que você vai pegar um daqueles valores lá e vai multiplicar pela potência ativa e você já vai encontrar o reativo do banco de capacitores. E eu vou mostrar para vocês, tá? Mas antes, vamos ver como é que a gente calcula a capacitância desse capacitor. Então, eu encontrei esse valor de 10,2 kVAR. Uma vez que eu encontrei esse valor, eu vou agora calcular a capacitância. Para que eu encontre a capacitância, olha aqui, eu tenho que pegar o valor do reativo, que vocês acabaram de achar. Você vai dividir pela tensão ao quadrado, vezes 2, vezes o π, vezes a frequência, tá? Então, esse valor você já encontrou. Aqui está 10.200, presta atenção. Eu vou voltar aqui, olha. Aqui está 10,2, só que está em quilo. E a questão pede em volt-ampere, aqui botei foi volt-ampere, é volt-ampere reativo. Só corrigir aqui. Volt-ampere reativo, tá? Então, esse valor em volt-ampere reativo, 10.200, dividido, qual foi a minha tensão? 220 ao quadrado. Vezes 2, vezes φ, vezes a frequência de 60 Hz. No caso do nosso Brasil, nós trabalhamos com 60. Se você realizar esse cálculo, você vai encontrar um valor de 0,0005590 Faraday, que é a unidade de capacitância. Se você pegar esse valor aqui, olha, e fazer a multiplicação por 1 milhão, é como se você pegasse essa vírgula e fosse 6 casas para a sua direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse valor em Faraday é a mesma coisa que esse valor em microfaraday. Tá bom? Então, você vai verificar um valor comercial que seja igual a 559 microfaraday ou maior do que 559. Tá bom? Então, copiem aí, por gentileza, essa parte aqui. Aí eu vou explicar uma outra maneira da gente encontrar o reativo. E até mais rápido. Tu vai uma bebê, é pra engatear? Levanta. Levanta, bebê. Deixa eu te ajudar. Levanta, bebê. Levanta, Liz. Levanta. Puxa um braço. Levanta. Pronto, pessoal?
Aqui foi. Aqui eu terminei. Vou mostrar para vocês qual é a outra maneira que a gente tem para encontrar. Tá? Existe outra maneira da gente fazer esse cálculo que se torna, digamos, até mais rápida. Tá? Eu vou precisar que vocês me auxiliem me entregando os valores que nós já calculamos. Tá? Então, vamos lá. O valor comercial que eu tenho depois de 559 microfarad é o de 620 microfarad, tá bom? Sendo assim, eu vou mostrar uma outra maneira da gente fazer esse cálculo. Preste atenção aqui como é fácil. Só afastar aqui a imagem aqui. Esses valores que vocês estão vendo aqui, olha. Eu tenho aqui, olha, fator de potência desejado, que eu tenho esses valores aqui. Isso aqui foi a tabela que eu extraí, tá bom? Do manual da WEG. Eu tenho 0,80, 0,81, 0,83 e assim, tá? Aqui é o fator de potência desejado. Aí eu tenho aqui, nessa coluna vertical, eu tenho o fator de potência atual, que vai 0,50, 0,51, 0,52 e assim por diante. Nós chamamos essa tabela de fator multiplicador. O que quer dizer que você pegando uma dessas numerações aqui que eu vou explicar e multiplicando pela potência ativa do sistema, você já encontra a potência do banco de capacitores. Olha aí. Então, aquela volta todinha que eu dei, digamos assim, hoje você pode antecipar justamente utilizando uma tabela dessa. E como? Vamos lá. Esses valores que tem aqui, pessoal, nada mais é do que a diferença das tangentes no circuito. Então, fator de potência atual. Quanto for o fator de potência atual, informem para mim. Quanto foi o fator de potência atual? 0,60. Pronto. Esse é o fator de potência atual. O desejado foi 0,92. Então, vamos lá. Eu vou aqui, olha. Fator de potência atual. Eu desço. Opa, encontrei aqui, olha. 0,60. Só tirar aqui o microfone. Fator de potência atual, 0,60. E o desejado, está aqui, olha, 0,92. Está justamente nessa parte horizontal. Então, se você encontrar esse valor de 0,60 com esse valor de 0,92, olha, se você encontrou um valor de quanto? 0,907. Entendido? Vou repetir de novo. Fator de potência atual, foi 0,60? Foi. Aí eu vou seguindo até a parte de 0,92. Opa, está aqui, 0,92. Então, eu tenho esse valor de 0,907. Peguem esse valor e multiplique pela potência ativa. Eu acho que a potência ativa foi 11,22. Se eu me engano, né? Então, se você multiplicar, você vai adquirir o valor do reativo do banco de capacitores. 0,907. Faça um cálculo aí. 0,907. Veja se o valor que você encontrou foi próximo desse valor de 10,2. Dá 10,17. 10, Pronto. Aí vamos lá. Professor, quais dos dois estão corretos? Na verdade, todos os dois estão corretos. Professor, qual que está mais correto? Esse que nós acabamos de fazer. Por quê? Porque provavelmente eu peguei toda a numeração. E no nosso caso que nós fizemos esse passo a passo, verifique que os resultados que nós encontramos, olha, os resultados que nós encontramos, por exemplo, será que deu 4,76? Não, depois do 6 deu mais uma numeração. E a gente desconsiderou. Então, se você fizer o cálculo de 12,19 ao quadrado menos 11,22 ao quadrado, tira na raiz, deu 4,76, 5, 2, 5, 9, 6, 9, 9. Ninguém pegou aquela numeração toda. E, logicamente, isso vai refletir no resultado. Se você fosse fazer e pegar toda a numeração, não ia dar exatamente 10,2. Certo? Então, a gente realizando esse procedimento aqui, que na verdade até ainda tem mais.
É porque aqui o fabricante ele pegou 3 casas depois da vírgula. Mas, na verdade, o valor dá além mais do que isso. Deixa eu fazer bem rapidinho. Eu tirando aqui a tangente aqui, por exemplo, de 0,60. De 0,60 deu 1,33. Estou fazendo com 0,92. Deu 0,42. Deixa eu subtrair aqui a tangente só para a gente ver. Na calculadora, se você for fazer o cálculo, ó, aqui deu 0,907. Se eu pegar realmente toda a numeração da diferença das duas tangentes, de 0,60 e 0,92, dá 0,973351117. Então, até o fabricante, ele resumiu mais a questão da numeração. Todos esses valores que vocês estão encontrando não são os valores fechados. Você vai encontrar, depois desses 3 algarismos, passando da vírgula, você vai encontrar também mais uma quantidade de números. Tá bom? Só para a gente entender. Então, se a gente for fazer o cálculo, pessoal, eu vou encontrar de maneira mais assim, mais fechadinha, certinha, se eu fizer por essa maneira aqui. Se eu fizer daquela outra maneira, é um pouquinho mais trabalhoso, mas vai chegar ao mesmo resultado praticamente. A diferença mínima que deu foi exatamente porque a gente não pegou toda a numeração. A gente considerou 2 casas depois da vírgula, no máximo, tá? Então, aí já é um atalho. Então, na prática, eu poderia simplesmente utilizar essa tabela, saber qual era a potência instalada ativa lá daquele local, né, daquela fábrica ou indústria, fazer a multiplicação dos 2 valores, você já tinha um resultado do reativo do banco de capacitores. Por quê? Porque aqui, olha, aqui é a diferença das tangentes. Tá? Deixa eu ver se eu faço, só mostrar para vocês, ver se na calculadora dá para fazer. Só para ver se a gente vai encontrar o valor de 907. Tá? Só prestar atenção. Não precisa copiar, não. Só para vocês prestarem atenção no procedimento. O fator de potência foi 0,60. Então, vamos lá. Shift, cosseno. Eu vou ter que ativar o cosseno a -1. Ó, Shift, cosseno de 0,60. Pronto. Não é esse resultado que eu quero. Eu quero a tangente desse valor. Então, o que você vai fazer? Você verifica que aqui dentro dos botões tem um botão TAN, que é o TAN de tangente. Você apertou o TAN de tangente e apertou igual. Pronto. Esse valor, pessoal, é a tangente para o ângulo de 0,60. Eu só tenho que guardar esse valor na calculadora? Tem. Você vai fazer o seguinte procedimento. Esse botão que é o Ansel, que está de lado do igual, você vai apertar ele, Ansel, vai apertar o Shift, vai ativar esse botãozinho aqui, que é o STO, que vai ser o responsável por gravar o valor. Agora, onde é que eu vou gravar esses valores? Se você olhar, acima desses botões, ó, tem uma letra. Então, acima desse botão tem a letra A, acima desse botão a letra B, letra C, letra D. Qualquer um desses locais você pode guardar o valor. Para ficar uma coisinha mais organizada, digamos que eu queira guardar aqui onde tem a letra A. Então, eu apertei aqui, ó. Já foi. Então, eu acabei de gravar esse valor na calculadora. Vamos testar? Para que eu veja que esse valor ficou na calculadora, olha, você vai apertar esse botão que está ao lado do Shift, chamado de alfa. Apertei o alfa, apareceu a letra A no cantinho do display. Você apertou o botão referente à letra A e apertou igual. Então, esse valor foi a tangente referente a 0,60. Agora, você vai fazer referente a 0,92. Então, olha, Shift, cosseno, 0,92 igual. Não é esse valor que eu quero a tangente. Então, você vai apertar o TAN de tangente e aperta igual de novo. Pronto. Eu poderia pegar esses valores e já escrever no papel. Só que como a calculadora me dá a comodidade de eu colocar esse valor e deixar gravado, então eu vou fazer esse procedimento. Então, de novo, Ansel, Shift, STO, e agora eu vou gravar nesse outro botão, B. Vamos conferir para ver se o valor ficou guardado. Aperto o alfa e aperto o B. E o valor está guardado.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair essas duas tangentes. Então, alfa A menos o alfa B. Cliquei, e qual foi o resultado que eu encontrei? 0,907 mais uma numeração acompanhando. Então, esse aqui seria o valor fechado. Esse valor, você multiplicando por 11,22, que é o valor da potência ativa, você encontrou um resultado de 10,18 kVAR. Tá bom? Então, segredo para ninguém não, né? Simples, fácil. Alguma dúvida? Tranquilo? Professor, Foi muito mais rápido, né? Foi. cada fabricante tem uma tabela dessa ou as tabelas são Não, todo iguais, fabricante tem. parecidas? Não. É a mesma coisa. Todo fabricante. Se você for pegar um outro fabricante, ele vai ter a mesma tabela. Tá? Coluna vertical, fator de potência atual. Coluna horizontal aqui, essa parte horizontal aqui, fator de potência desejado. Então, no caso, é padrão, né? Isso, padrão. Por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que o meu fator de potência atual está 0,75. Aí eu vejo aqui, ó, 0,75 é o atual. Eu quero passar para 0,94. Aí eu vou acompanhando até chegar a 0,94. Então, esse valor de 0,519 multiplicado pela potência ativa, você já encontra o reativo do banco de capacitores. Tá bom? Eu vou deixar essa tarefinha para vocês fazerem, e na semana a gente vê o resultado. Tá bom? É o copiou colou, a mesma coisa, com a diferença. A corrente do alimentador é diferente, agora é 120 amperes. A instalação monofásica é instalada lá em São Paulo. A tensão de lá, 127 volts, tá bom? Fator de potência atual, 0,76. E o desejado é de 0,94.